Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Lana Trauzinski e estou aqui com o Nando Gaspar, hoje da Conexão Empreendedora. Tudo bem, Nando? Tudo ótimo. E você, Alana? Estamos aí, sempre com emoção, né, gente? Peguei um trânsito para chegar em casa, cheguei aqui 5 minutos antes do Hangout. Ai, meu Deus do céu, nunca vi. Parece que as tecnologias conspiram contra mim. Quanto mais futurista eu sou, mais elas conspiram. Ah, mas eu acho que isso faz parte, né? A gente tem que ter um pouquinho de emoção. Aí tudo parece mais certo, né, com emoção. Gente, Exato. só perguntando para vocês aí se tá tudo certo. Nando, vou te pedir que tu pause o vídeo lá no YouTube, porque acho que o teu YouTube tá ligado aí na tua casa, vai gerar eco aqui pra gente se tu. Nando, ó, Desliguei. tá, beleza. Eu acho que tá tudo passando ok, né, gente? Comentem aí, quem estiver assistindo no YouTube, só para me dizer que eu acho que tá tudo ok aqui. Eu acho que tá tudo passando ok, né, gente? Comentem aí. Vou pausar aqui também. Beleza. Só para lembrar todo mundo que qualquer coisa a gente a gente vai estar conversando com as pessoas pelo chat que tem aqui embaixo. Acho que vocês receberam uma página azulzinha, né, que tá tudo bonitinho. Vocês podem fazer pergunta ao longo do processo aqui embaixo, ao longo do que a gente estiver falando, mas eu acho que a gente vai deixar mais para o final para responder as perguntas, só para não perder a linha de raciocínio aqui, senão é muita coisa, né? A pessoa não consegue. Verdade, verdade. Ó, Então vamos agora lá. deixa eu aproveitar um lance aí, rapidão. A galera aqui, embora a gente já é amigo há muita data, né? Mas a galera aqui não te conhece, eles acabam me acompanhando e vendo aí todo o processo. E eu acho que é bacana, assim, só para a gente iniciar, para todo mundo conhecer. Eu conheci a Lana já faz acho que uns 3 ou 4 anos, e ela foi uma das pessoas que eu acho bacana mencionar isso. E quando eu iniciei o processo da conexão há 3 anos atrás, que é levar conteúdo empreendedor, enfim, ela foi uma das poucas pessoas que, quando eu me conectei com ela, ela foi super generosa. Ela chegou e falou assim: não, bora tomar um café e tudo mais. A gente marcou, na época ela estava aqui em São Paulo. E eu posso contar nos dedos dos influenciadores, vamos dizer assim, quem são as pessoas que têm essa generosidade em compartilhar o seu conhecimento. E a partir daí, desde o momento que a gente iniciou, né, esse processo de estarmos juntos, a Alana já palestrou na Conexão, já escreveu conteúdos para a gente, já compartilhou muita coisa legal. Eu achei sempre isso muito genuíno, né? Porque hoje, dentro não só do mundo do empreendedorismo, quando do mundo global, a maioria das pessoas hoje estão naquela defensiva, né? Com receio de alguém estar puxando o seu tapete, alguma coisa assim. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. E é legal quando você se relaciona com pessoas que estão na mesma vibe que você e fala assim, cara, vamos compartilhar para crescer, né? O mundo tem muito mais para colaborar se a gente aprender juntos e se a gente desenvolver conteúdos, informações, enfim, diversas coisas mutuamente, né? Então eu acredito que a informação compartilhada ela é muito mais útil, ela é muito mais assertiva. E, cara, depois que eu conheci a Lana, tipo, muita coisa foi legal, muita coisa fluiu. E acredito que esse conteúdo do que a gente vai trocar hoje, eu quis só fazer esse parênteses de como eu a conheci, só para vocês terem realmente uma noção do que a gente vai trazer aqui nesse conteúdo aqui para a galera, para todo mundo que está aqui procurando ou recalcular a rota, ou recalcular o negócio, enfim, diversas coisas, porque eu acredito que seja bem interessante quando a gente empreende com mais assertividade e a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais inteligente dentro daquilo que a gente já faz. Então é isso, Alana, achei muito legal, brigadão aí pelo convite. E a pergunta que não quer calar, né? Eu li o seu livro, o seu livro muito bacana, Recalculando a Rota, quem quiser saber um pouco mais, tem todas as livrarias do Brasil. E você conta de uma maneira muito empática, muito objetiva, sobre como é que você recalculou a sua rota. E isso, na verdade, assim, só para abrir um parênteses para a gente iniciar essa comunicação, eu acho que é um momento muito interessante, porque a gente está num momento em que
todo mundo está recalculando a sua rota. Seja pessoas que saíram do mundo corporativo e estão ainda indo agora para o mundo, o plano B está virando o plano A, seja pessoas que estão redescobrindo novos talentos, sejam aquelas... o empreendedorismo, ele está muito em ascensão, não só pela falta de empregos, né, porque hoje não se tem mais emprego, se tem trabalhos, né, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui também, mas também eu percebo que as pessoas, elas estão em constante busca, né, porque é uma necessidade de você como ser humano, né, se conectar, descobrir as suas habilidades e perceber o quão você pode sempre ali estar se remodelando, se reinventando e co-criando, né, a sua realidade, que eu acho que isso é uma das coisas mais inteligentes. Sim. Nando, só para te falar uma coisa, tua tela ficou preta aqui para mim. Não sei se tu tapou tua câmera, o que tu fez. Deixa eu ver, eu tenho 2 câmeras aqui. Eu vou botar a câmera em mim só para a galera não ficar vendo uma tela preta. Tá, olha só, eu vou contar um pouco, enquanto tu vê aí, eu vou contar um pouco então da minha história, né? Para a galera que não me conhece, como teve, enfim, essas pessoas que tu convidou talvez não me conheçam. Para quem leu meu livro sabe que eu fui uma pessoa perdida, né, durante a grande parte da minha vida aí, e assim, a única coisa que eu sabia era que eu gostava de viajar, né, então eu viajei o mundo durante 13 anos, trabalhando na minha formação, que é turismo e hotelaria. Eu trabalhei em serviço, restaurante, hotel e tudo mais, e, enfim, viajei, morei em vários países e tal. E quando, teoricamente, eu me dei bem na vida, foi quando eu fui morar em Las Vegas e fui contratada por um dos cassinos de Las Vegas, onde eu tinha um emprego, vamos dizer, então cobiçado para os americanos e tudo mais, porque eu lidava diariamente com celebridades e os multimilionários, assim, as pessoas mais ricas do planeta. E, teoricamente, era para eu estar feliz, né, nesse emprego, assim, porque dentro da minha formação eu tinha atingido o que seria um lugar legal, né, e eu tive uma crise de identidade, assim, comecei a ficar totalmente infeliz, eu não sentia nenhum senso de propósito naquilo que eu estava fazendo, e comecei a não conseguir mais ir para o trabalho, assim, realmente tive um breakdown, assim, sabe, e estava muito estressada e tal. E aí, fui uma daquelas loucas que resolveu largar tudo e gastei todo esse dinheiro que eu ganhei em Las Vegas em cursos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal pelo mundo, a grande maioria deles nos Estados Unidos. Depois que eu comecei a encontrar as respostas para mim mesma, eu voltei para o Brasil e escrevi o livro, né, o Recalculando a Rota. E com o livro, várias pessoas começaram a entrar em contato comigo, também buscando esse caminho de como que elas fariam para se encontrar também, né? Para encontrar esse propósito de vida, para encontrar, para criar uma vida que tivesse mais significado de acordo com quem elas são, né? E aí eu percebi que existia toda uma demanda, né, para esse conteúdo que eu estava oferecendo. E aí eu criei, então, o programa Recalculando a Rota, que é um programa de autoconhecimento mais voltado para essa transição de carreira, mais voltado para pessoas que estão perdidas profissionalmente. E o programa Recalculando a Rota fez um super sucesso, teve 4 turmas com alunos do mundo inteiro e tal. E aí rolou esse convite aí, convite não, na verdade eu fiz um application para a Singularity University, que é a universidade do Google e da NASA, para a formação de novos líderes mundiais. E eu já tinha feito o application para lá há muito tempo atrás, para um programa que eles têm de 3 meses. Só que aí eu engravidei e não tinha mais nenhuma condição de eu passar 3 meses na Singularity. Então eu resolvi ir para esse programa executivo. E nesse programa executivo tinha mais de 2.000 executivos do mundo inteiro aplicando para esse programa. E assim, eu estava lá com pessoas assim do nível CEO da Embratel, o cara que criou o Angry Birds, toda a galera do marketing, de mídia do Google, enfim, os caras do YouTube, assim, toda a galera ninja, né, assim, do mundo, na verdade, né? E aí a galera me perguntava assim, tá, e qual é a tua empresa? E eu falava, Recalculating the Roots, né?
O que é isso, né? Eu falava, gente, primeiro eu fiquei um pouco insegura, assim, do tipo, cara, eu não tô, né, não sou de nenhuma empresa mega conhecida, e depois eu mudei essa visão, eu falei, cara, que animal, né, que eu tô aqui representando a minha própria empresa brasileira, como empreendedora individual, né, no meio dessa galera, né, quer dizer, isso é incrível, né, eu mudei totalmente a visão e comecei a me sentir muito orgulhosa, assim, porque, enfim, na verdade, o quesito, o que eles usam para selecionar as pessoas é a capacidade de influenciar pessoas, né? A capacidade de espalhar essa mensagem da Singularity para o maior número de pessoas. Eles até cogitam sobre 1 bilhão de pessoas. Se a gente cogitasse, por exemplo, que nessa aula a gente está impactando, sei lá, algumas pessoas que vão replicar isso para mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e a gente vai falar um pouco mais sobre o pensamento exponencial, é possível que a gente chegue em 1 bilhão de pessoas, né? Em algum momento, com todas as iniciativas que eu estou fazendo. Bom, e aí é isso que eu estou fazendo, replicando esse conteúdo para que cada vez mais empreendedores se alinhem com o futuro, para que a gente possa sair na frente, né? E para que a gente possa já começar a pensar no futuro e como que a gente vai se preparar para ele e realmente sair na frente de outras pessoas com as ideias alinhadas a tudo que vai acontecer, porque eu acho que quando uma coisa que tu vai fazer já está alinhado a uma tendência planetária para acontecer, tende muito mais a dar certo, né? Então, esse que é o grande lance, é isso que a gente vai fazer aqui, ajudar as pessoas, dar dicas de caminhos que elas podem seguir para que seja mais provável que o negócio delas dê certo. Entendi. E dentro disso que você vivenciou lá, que você presenciou, né? Porque eu acompanhei dentro dos seus stories que você fazia enlouquecidamente todos os dias tentando passar ali o máximo de conteúdo, o robô que foi até a porta do seu quarto para estar deixando conteúdo. O que te impactou mais ali daquilo que você experienciou? Foi as informações, foram as pessoas, foi o ambiente? O que para você foi mais impactante, que pegou na veia? Eu acho que é um conjunto de tudo, assim, mas eu acho que os americanos e a Singularity em especial, eles têm uma super capacidade de criar impacto com a experiência, né? Que, aliás, é uma das tendências sobre as quais eu vou falar. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, não vou dizer nos Estados Unidos, mas lá no Vale do Silício, as lojas físicas, por exemplo, elas não estão mais preocupadas em serem pontos de venda do produto. Elas estão mais ocupadas em criar uma experiência incrível para o consumidor, usando aqueles produtos. Então, assim, eu fui em várias lojas lá, onde tu entrava na loja, o cara não falava para ti preço, ele não falava, sabe, ele não dava detalhes de onde tu comprar, nada. Ele só fazia com que tu tivesse uma experiência incrível com aquele produto. E aí, tu usava vários produtos que, teoricamente, talvez tu nem ia experimentar, porque assim, esse preço não vou comprar, ou sei lá, nunca vou ter isso, e aí tu utilizava aqueles produtos e se encantava com eles, sabe? Eles criavam o ambiente perfeito para a pessoa se sentir muito confortável e passar horas lá dentro, fosse o caso, sabe? Mas eu saí de lá pensando assim, cara, eu sairia daqui comprando 1000 coisas que eu nunca compraria se eu não tivesse entrado nessa loja, sabe? Porque eu tive experiências incríveis. Então, e aí tu perguntava, tá, e onde é que eu compro? Eles falavam, cara, tem 1000 iPads aqui pendurados na loja, tu pode fazer a tua compra online, vai chegar na tua casa, mas eles não faziam pacote, eles não faziam nada, os caras estavam lá só para te fazer se sentir bem e ter uma experiência incrível com aqueles produtos, sabe? Eu achei isso muito legal. E a Singularity, mesma coisa, a gente chegava lá, aí tinha tipo um simpósio, assim, onde tu tinha, eles te davam uma fichinha onde tu tinha que ticar cada uma daquelas dos negocinhos que estavam lá, que queria dizer que tu tinha que passar por cada uma daquelas experiências. E uma das experiências era, sei lá, botar a tua mão num negócio onde eles faziam uma detecção de todas as bactérias que estavam na sua mão. Aí outra experiência era essa do robô, o robô ia no teu quarto e entregava um testezinho de DNA, eles escanearam o meu DNA, aí eles davam uma pastinha para a pessoa com sorvete da NASA, com sorvete de astronauta, com vários testes desse
né, na verdade, eles estão roubando os nossos dados, né, de DNA, os nossos dados de flora intestinal, os nossos dados de tudo. Mas, assim, o evento, participar desse programa foi uma experiência incrível. E imagina, tu tá numa mesa, né, discutindo a tua ideia, que no meu caso era o programa Shine, que é esse segundo programa online que eu lancei. Eu fui para a Singularity com o intuito de criar, né, esse programa, e eu discuti a minha ideia com o CEO da Embratel e o cara que criou o Angry Birds, até por isso que eu mencionei eles, que eu conheci eles bem, assim. E assim, eu ficava assim, né? Tipo, caraca, eu não tô acreditando que essa galera está opinando sobre a minha ideia de negócio, né? Então, pensa, é muito incrível, assim. Então, tudo que estava envolvido, eles têm um dom em fazer com que a pessoa se sinta incrível e tenha uma experiência incrível. Mais do que o conteúdo, mais do que, sabe, qualquer coisa, eu acho que a pessoa se sente muito bem e tem essa experiência com que ela vai querer compartilhar, sabe? Entendi. E por isso ela tá empolgada e louca nos stories lá postando tudo, assim. Não, esse é um conteúdo muito bacana, né? E você vivenciar aquilo, praticamente a gente acompanhando você nos stories, a gente conseguia ver muita coisa, né? E coisas que a gente nem está acostumado aqui no Brasil. E a lista também de transmissão do conteúdo que você passava para a gente no decorrer do dia, eram coisas que faziam você refletir sobre, por exemplo, eu estou no caminho correto? Quanto tempo que eu tenho no meu negócio, né? E te obriga a sair da sua zona de conforto. E quando você sai da sua zona de conforto, você tem que pensar em novas possibilidades, em novas perspectivas de como você pode ampliar e melhorar o que você faz, né? Porque da forma, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo degrau. Então você precisa sempre estar se reinventando e se desenvolvendo dentro de como que o mundo está se adaptando. Uma coisa bem interessante, né, que foi até o conteúdo do e-mail que eu mandei para todo mundo, a informação no mundo dobra a cada 73 dias. E a partir de 2020 a informação vai dobrar e como é exponencial, vira uma coisa muito surreal. E só 5% desses dados acabam sendo explorados por empresas de Big Data e tudo mais. Então, literalmente, tem muito campo ainda. E eu particularmente acredito que, em função do que nós estamos experienciando e vendo, que cada vez menos vai se ter emprego e cada vez mais se terá trabalho, porque emprego de carteira assinada, aquela coisa de bater crachá, horário de entrada e de saída, eu vejo que cada vez mais tende-se a se extinguir, e que hoje o intuito é justamente necessidades de trabalho, né, de mão de obra, de inteligência, porque todas essas esses novos serviços e mobilidades e tecnologias que estão surgindo, precisa ter pessoas para que continuem mantendo isso, para que continuem dando uma manutenção para que isso aconteça e melhore, já que a gente só utiliza 5% dos dados da internet, a gente ainda tem um leque absurdo para utilizar, desenvolver e prever coisas ainda que a pessoa nem sabe o que vai acontecer, mas você já sabe que o próximo passo daquela etapa é X. E de tudo isso que você percebeu, dessas experiências que você teve, há alguma diferença, como você estava com pessoas ali do mundo inteiro, das formas de empreender, seja na Índia, seja nos Estados Unidos, seja, acredito que você seja uma das poucas brasileiras a estarem por lá. O que você percebeu nisso que você pode se dizer que é uma tendência? Da forma de empreender, tu diz? Isto. Da forma de empreender e dos empreendimentos em si, né? Tipo, da maioria das pessoas, o que vê visão de futuro e o que não vê tanta visão de futuro. Bom, eu acho que a gente precisa justamente toda essa questão de trabalho versus emprego precisa de uma grande mudança de mindset, né? Na verdade, é isso que a gente precisa mudar, porque as crenças que estão relacionadas a empreender, relacionadas a trabalho e emprego, são crenças que foram formadas há muito tempo atrás, né? E a gente continua replicando até hoje, mas elas não fazem mais nenhum sentido
no mundo atual, né? De acordo com o que a gente está vivendo agora. Então, antes da Revolução Industrial, por exemplo, nós todos, a maioria das pessoas eram artistas, eram pintores, escultores, né, artesãos, músicos, enfim. Com a Revolução Industrial entrou essa promessa dos empregos, né, seguros, estáveis e tal. E tanto que teu avô provavelmente fala até hoje, né, que tu precisa de um emprego, né? Sai dessa daí de empreender, menino, vai procurar um emprego, né? Talvez teus pais ainda te dizem isso, né? Os nossos pais estão naquela que ainda queriam que a gente fosse médico ou advogado, né? Mas a minha geração, eu como mãe, por exemplo, a minha geração de pais é uma geração que incentiva os filhos a ou jogarem futebol ou abrirem um canal no YouTube, né? Por exemplo. Total essa visão de empreender como sendo o melhor caminho para se dar bem na vida nos dias de hoje, né? Porque quantas pessoas estão ganhando dinheiro no YouTube, no Instagram, simplesmente sendo quem são, né? Simplesmente, tipo, tendo o seu estilo de vida, se divertindo muito e ganhando dinheiro compartilhando isso, né? Então, o futuro vai caminhar para uma coisa de cada pessoa ser a sua própria empresa, né? E as pessoas vão se juntar em determinados momentos com propósitos comuns e depois se dissolverem e se juntar com outras pessoas com novos propósitos e quando aquele propósito tiver realizado, se dissolver de novo e se juntar com outras pessoas. Então, as grandes corporações, assim, tendem a... Algumas, claro, vão continuar, mas muitas tendem a se dissolver. E as pessoas vão ser, tipo, a sua própria empresa e se juntar momentaneamente com pessoas por causa daquele objetivo comum, né? E a gente vai tentar começar a imaginar um mundo que não precisa, na verdade, de tanto trabalho, né? A palestra mais impactante para mim foi a do Peter Diamandis, que é um dos criadores lá da Singularity, e ele perguntou assim, cara, vocês conseguem imaginar um futuro sem tanto trabalho? Porque quem foi que disse que a gente veio aqui no mundo para trabalhar, né? A gente veio aqui para ser quem a gente veio aqui para se divertir, para ter uma experiência humana no planeta Terra, né? Por que eu vou perder 80% da minha vida trabalhando? Quem falou que é isso que a gente tem que fazer aqui, sabe? E eu fiquei assim, caraca, tipo, né? Por que a gente tá aqui pirando que a gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar? Tipo, será que a gente consegue imaginar que alguma coisa que eu faça e que me inspira e alimenta, eu posso transformar em meu trabalho, ao invés de ficar pirando em que eu tenho que trabalhar, né? Com a questão de que muito do trabalho que pode ser automatizado, vai ser feito pelos robôs, os seres humanos eles não vão mais precisar fazer nada que é automático, né? A gente vai poder sair do piloto automático, a gente vai poder sair de todos esses empregos que todo mundo reclama de fazer, na verdade, né? Porque ninguém gosta de fazer empregos que tu faz a mesma coisa, bate o ponto, faz a mesma coisa o dia inteiro. Então, ao invés da gente pensar em, ai meu Deus, vamos perder o emprego, vamos pensar em, tipo, que maravilha que eu vou me livrar disso, eu vou poder estar focando em fazer alguma coisa que me inspira e alimenta outros seres humanos, né? Tem gente, hoje em dia, por exemplo, tem mais bon vivant ganhando a vida, compartilhando lifestyle, do que gente feliz trabalhando em empregos repetitivos, né? Então, a galera fica apavorada, né? Porque vai ficar desempregado, algo assim, mas é uma mentalidade que a gente precisa mudar, né? A gente precisa se divertir mais. E a gente vai ter mais acesso aqui aos trabalhos que deveriam ser mesmo feitos pelos humanos, né? E se livrar de todos esses trabalhos que os robôs podem tomar conta, né? Então, assim, eu queria dar esse convite para a galera, que vocês conseguem mudar a mentalidade a ponto de dizer, eu vou me divertir e esse vai ser o meu trabalho, porque são as pessoas que conseguirem mudar essa mentalidade que são as pessoas que vão estar se divertindo e ganhando dinheiro com isso. Então, né, pensem nisso. Eu já estou super... meu trabalho já é diversão para mim, mas eu estou pensando em como que ele vai ser cada vez mais, né? E a pergunta que eu faço para cada empreendedor é, cara, quais são as minhas habilidades aí que eu posso colocar a serviço sem ter que trabalhar, né, somente para uma empresa? E sim, como que eu posso tornar o que eu me divirto fazendo o meu trabalho, né?
Exato. E dentro disso que você estava lá, o que você percebeu que são tendências de futuro de mercado? Futuro de mercado, tá. Pra gente pensar, a gente que é muito empreendedor, já está na veia, já fica pensando em possibilidades do que vai vir adiante, porque lá está muito mais avançado do que qualquer outro lugar geral do mundo. Tá. Então, quais são essas oportunidades que você enxergou? Tá. Uma que a gente acabou de falar é essa questão do Big Data, né? Eu acho que a grande maioria das empresas do Vale do Silício estão atrás de aprender como gerenciar e como utilizar esses dados, né? Porque a gente está gerando dados diariamente com a nossa navegação na internet, né? E o que vai acontecer é que no futuro as grandes empresas, as Amazon da vida, a Apple, o Facebook, eles vão nos dar os gadgets, eles vão nos fornecer o computador, o celular, todas essas coisas em troca dos nossos dados e das nossas informações. Aliás, dizem que na verdade isso já está acontecendo, né? Que eles estão com celular em função reversa para gravar as conversas, que a câmera, eu tenho a câmera da Singularity aqui, ó. Eles me deram um negocinho de tapar a câmera, porque dizem que já tem função reversa de deles estarem realmente filmando a gente. Claro, eles ainda não estão usando esses dados, mas dizem que eles já estão filmando a gente. Então, lá eles estão pirando nesse negócio de como que eles vão... porque, assim, a grande dificuldade nisso é como gerenciar esses dados, né, de uma forma que eles possam vender para ti ao longo da tua vida inteira. Pensa, esses caras detectaram o teu DNA, eles sabem quais todas as possíveis doenças que tu vai ter daqui até tu morrer. Detectaram toda a minha flora intestinal, eles vão saber também quais todas as tendências de doenças que eu vou ter daqui até morrer. Os caras vão poder me vender remédio, vão poder me vender produtos de todas as coisas possíveis até a minha morte. Então, assim, mas tudo o que a gente coloca ali por livre e espontânea vontade, né? Os lugares que a gente está, o que a gente curte, o que a gente não curte, com quem que a gente sai, aonde a gente vai, enfim, é uma série de informações muito preciosas que a gente está o dia inteiro fornecendo para essas empresas de tecnologia. O problema deles ainda é como, né, criar softwares e coisa que condensem e façam as conexões desses dados de uma forma que seja útil, né? Mas a gente já consegue ver pela evolução do Facebook e de várias outras coisas que eles estão se aprimorando a cada 5 minutos, né? Eles estão exponencialmente se aprimorando. Mas eu queria compartilhar aqui a minha tela para falar um pouco mais, então, das inovações, né, das coisas que vão acontecer através de uma apresentação aqui que eu criei para a galera, tá? Então, só para eu ter mais facilidade de lembrar, eu vou, deixa eu colocar em mim aqui, e vou compartilhar a tela aqui. Compartilhando. Só me avisa aí se tu tá conseguindo ver certinho. Tô vendo bem. Tá lá, né? Tá. Bom, esse começo aqui também é para os empreendedores, né? Que diz que há tempos atrás os negócios feitos de forma comum eram bons o suficiente, né? Nossos avózinhos lá faziam a mesma coisa que os seus pais fizeram e estava tudo certo, estava todo mundo ganhando dinheiro, mas isso não está sendo mais bom o suficiente, né? A gente está num momento da história onde bom o suficiente não está mais funcionando, né? Está morrendo. As coisas estão tendo que ser melhor, mais rápidas, mais fáceis, mais baratas, mais incríveis, e as pessoas estão tendo que oferecer produtos e serviços de uma forma diferente para chamar a atenção das pessoas, né? Então, nesse exato momento, a gente está no olho do furacão de uma série de mudanças aí que está sendo alimentado pela tecnologia, né? Pela digitalização, a mobilização, a eliminação de intermediários, que é a grande questão dos aplicativos, né? A automação e tudo que esses filmes, o Minority Report, esses filmes super futuristas falavam, tá virando fato, né? Essas coisas não é que vão existir, elas já existem lá no Vale do Silício. É só uma questão de baratear o custo, né? Porque a grande maioria delas ainda tem custo muito caro, e tornar acessível para a grande massa, né? Mas
essas coisas já estão funcionando, já estão em fase de teste, né? Por exemplo, os carros, bicicletas autônomos já estão super em teste nos Estados Unidos, já estão rodando nas ruas. E o que vai acontecer com carros autônomos? Só para eu dar um exemplo de coisa, de como cada inovação futurista pode impactar enormemente todas as indústrias, vamos pirar só nessa inovação, né? Quando existir um carro autônomo que não precisa mais ser dirigido por um ser humano, e sim dirige sozinho através de radares, né, nas ruas, pensa que pessoas que dirigem para o trabalho não vão estar mais preocupadas com o tempo que vai levar ir ao trabalho, né? Porque elas vão poder estar trabalhando de dentro do carro, elas não vão estar dirigindo, então o carro vai ter Wi-Fi, elas podem estar lá com o seu computador, chegando belas no trabalho, se tiverem ainda que ir ao trabalho. Mas isso vai impactar toda a forma como a gente vive, porque a gente talvez não vá se preocupar mais tanto em morar perto do nosso trabalho, né, como a galera faz em São Paulo, vai poder morar em Alphaville tranquilo, em Jundiaí, enfim, qualquer outro lugar, e o carro vai dirigindo sozinho para o trabalho. Pensem como isso vai impactar as indústrias de seguro de automóveis, né, se os carros não vão mais bater, porque eles têm toda a tecnologia para isso, então o carro não vai mais precisar ter seguro, a gente talvez não vai mais precisar tanto de seguro de vida. Bom, com os carros não batendo mais, vai diminuir enormemente o número de acidentes, isso vai impactar hospitais, vai impactar a indústria de remédios, a indústria farmacêutica, enfim, só toda uma inovação. Impacta assim, uma enorme quantidade de mundos, né? Então, o que eles fazem lá no Vale do Silício? Isso é uma coisa legal também que eu acho de passar para o empreendedor. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né, gente? Mas o que eles ficam fazendo é pegando cada uma dessas coisas que eles já sabem que vão potencialmente acontecer e pirando em todos os futuros prováveis e possíveis. E aí, eles já estão criando novos produtos que talvez, possivelmente, sejam necessários caso esse futuro, ou esse futuro, ou esse futuro aconteçam. E aí, eles sabem que na hora que isso acontecer, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, entende? Então, o Vale do Silício inteiro fica pirando no futuro e criando todas as coisas que vão ser necessárias no futuro. Assim, e muitas coisas eles erram, né? E essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi no Vale do Silício, que eu acho que é muito legal também para o empreendedor, é perder o medo de errar, sabe? Porque a gente, claro, a gente tem que cada vez mais tentar errar barato, né, no empreendedorismo. Mas lá eles erram muito, eles dão muito bola fora. Só que um acerto deles paga por todos os erros, né, quando a pessoa acerta uma vez. Mas assim, uma das grandes aulas que a gente teve lá foi só sobre isso, assim, sobre, cara, empreendedor não pode ter medo de errar, porque se a gente errar, bola para frente, sabe? Em algum momento a gente vai acertar, é a partir de um monte de erros que a gente vai aprendendo, reajustando, reprogramando e eventualmente acertando. Né? Então, eu perdi muito medo, assim, tô arriscando muito mais como empreendedora em vários... vou arriscar muito, agora eu tô meio parada porque eu fui mãe em série, né, de 2 meninas, mas vou arriscar muito mais, tenho vários planos, assim, diferentes do que eu já fiz até hoje, enfim. Voltando para essa tela, a impressão em 3D, vamos lá. Os produtos físicos, eles não vão mais ter que existirem, né? A gente vai comprar tudo pelo computador, e a gente vai imprimir as coisas no momento em que a gente está comprando elas. Então, beleza, gostei daquela calça, gostei daquele objeto, eu vou lá e clico, e aí ele é impresso para vir me vender, né, para vir para minha casa. Então, assim, pensa também em quantas indústrias, nas lojas físicas, em quantas coisas isso não vai impactar, né? Os smart toilets que eu coloquei aqui, como eles estão fazendo todo esse escaneamento do nosso interior, eles estão podendo mandar para a gente todas as sugestões de vitaminas que a gente deveria estar tomando, a própria privada vai dizer para a gente, Alana, olha, eu já te avisei que não era para tomar mais lactose, sabe? Tal e tal vitamina, já disse que não é para tu comer, entendeu? Tipo, já pensou, que louco que vai ser isso, mas é uma coisa totalmente
possível, porque se eles fizeram isso, até isso meu escanearam lá, e me disseram toda uma possível probabilidade de eu ter diversas doenças a partir do material que eles escolheram, assim, é uma coisa que vai acontecer, sabe? Já existe lá. Enfim, carne de laboratório também vai acabar com toda uma indústria agropecuária, pecuária, né? Aí unifica todos os veganos e tá tudo bem. Os aplicativos que detectam mentira, estados de humor, talvez a gente vá ter isso um dia no nosso celular, então pensa o mundo da política, né? A transparência também é uma grande tendência, a gente vai ter que ser cada vez mais quem a gente parece e parecer cada vez mais quem a gente é, porque não vai ter mais jeito de mentir, vamos dizer, de fingir tanto, né? A inteligência artificial está cada vez mais se aproximando da inteligência humana, a inteligência artificial já ganhou em vários jogos, tipo xadrez, e em vários outros jogos que eles consideravam que ainda era uma habilidade humana. Bitcoin, blockchain, né, que são coisas que já vão disruptar aí toda essa questão dos bancos, né, vão dar o poder de novo para o cidadão de investir sem precisar da intermediação dos bancos, escaneamento de retina, biomarcadores, que são coisas que estão nos filmes, até as fraldas conectadas eu coloquei aí, né, a partir do xixi do teu bebê, tu vai poder ter uma noção, é como se tivesse um médico na tua casa com mais de 100 anos de experiência, que vai te dar um diagnóstico a partir da própria fralda, de tudo que o teu bebê está passando. A mãe não vai mais ter que passar esse perrengue de ficar tentando adivinhar o que tem o bebê, nem nada disso, porque a partir dos biomarcadores ali, de tudo que a fralda informa, a gente já vai saber exatamente o que eles têm. A educação vai passar a ser um lugar de muito mais diversão, porque a gente não vai precisar saber as coisas, né? Se a gente tem ao alcance da nossa mão qualquer informação do mundo, né, via o Google, para que a gente vai precisar aprender a decoreba? Né? Então, os professores tendem a ser cada vez mais pessoas que, na verdade, inspiram através de serem aquilo que eles estão ensinando. A sala de aula vão ser lugares de experiência, né? Onde a gente talvez seja muito motivado também pela realidade virtual, a gente vai poder aprender sobre as guerras, sobre história, vendo o contexto das guerras, vendo elas acontecerem, né, tudo o que aconteceu já a gente vai poder aprender estando inserido naquele contexto. Então, assim, é incrível. E aqui eu coloquei inteligência artificial conectada, porque, assim, cada uma dessas inovações tecnológicas vai potencializando muitas outras, né? É como se cada uma delas trouxesse uma nova inteligência e, como é digitalizado, automaticamente todas as inteligências ao redor aprendem juntos, né? Então, a computação quântica também é uma novidade lá do Vale do Silício, que eles estão investindo muito dinheiro por um computador que não vai mais funcionar num sistema binário, né? E sim vai ter uma força e um poder infinitamente maior do que o computador como a gente conhece até hoje. Então, a partir do momento que esse computador existir, em 5 minutos o planeta inteiro vai estar querendo um computador quântico. Então, pensa no tanto de dinheiro que eles estão investindo para isso, né? Os seres humanos sintéticos, de poder a gente poder emprestar uma pele sintética, no caso de precisar de uma cirurgia, a nossa biologia vai estar toda digitalizada, a gente vai ter sensores em diversas partes do mundo, do corpo, que já vão estar dando informações em tempo real para o nosso celular, do que a gente precisa comer, do que a gente não pode mais comer, enfim. Nisso, a medicina vai entrar num canal de muito mais prevenção, né? Porque a gente tende a não ficar mais doente, a gente tende a viver muito mais com a tecnologia, porque a gente não vai chegar até ficar doente, porque tudo vai ser detectado com muita antecedência, né? A realidade aumentada e a realidade virtual vão impactar muito as nossas vidas nesse sentido de que vai existir uma desmaterialização da experiência, né? Por exemplo, com uma realidade virtual vai ser tão real eu viajar para a Índia, por exemplo, que
eu posso viajar para a Índia de dentro da minha casa. No começo, tudo bem, a gente vai ter um certo preconceito, falar, não, eu quero viajar para a Índia e tal, mas quando a gente sabe que uma viagem para a Índia custa $10 mil e uma viagem para a Índia fake na sua casa custa R$2, vai chegar a hora em que a gente vai falar, eu vou passar o dia na Índia hoje, da minha própria casa, né? E vai ser uma experiência cada vez mais real. Então, a experiência vai ser uma coisa muito barata, né? Então, pensa o quanto de negócios isso não vai impactar também. Os táxis aéreos, eu coloquei aqui, né, que são os táxis movidos por drones que vão mobilizar as pessoas, a falta de privacidade cada vez maior que a gente vai sofrer, né, e eu coloquei aqui a proteção do nosso próprio DNA, que também é outra coisa que vai acontecer, tipo, né, pensa, eu fui lá e forneci toda a minha informação de DNA. Sabe Deus o que eles vão fazer com isso, né? Assim, a partir daquilo ali, tudo que eles podem descobrir de mim, né? Então, sei lá, vai ter gente que não vai querer compartilhar o seu DNA, né? Enfim, impactos de tudo isso, né? Então, o modo como a gente trabalha nunca mais vai ser o mesmo. E essa coisa de vencer e perder está sendo uma coisa mais rápida do que nunca, né? Com a digitalização. Eu falei até que uma pessoa hoje pode ninguém conhecer ela hoje, amanhã ela viralizar na internet e tá falando para milhões de pessoas, assim como pode acontecer o contrário, uma pessoa super famosa, de repente faz uma merda, cai na internet, viraliza, no outro dia ela não é mais ninguém, né? E as habilidades que a gente vai precisar como empreendedor vão ser radicalmente diferentes. E eu estou apostando, né, para a visão empreendedora. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais humano, né? São as habilidades humanas que os computadores, né, as inteligências artificiais e todas essas coisas não vão ser capazes de imitar ainda, né? Eu vou até passar para esse slide aqui, ó. Tudo o que não pode ser digitalizado ou automatizado vai se tornar extremamente valioso, né? Porque, na verdade, a grande tendência é que todos os negócios passem a ter algum tipo de versão digitalizada ou automatizada, né? Mas a grande habilidade que vai virar valiosa vão ser as habilidades únicas dos seres humanos, como a criatividade, a imaginação, a intuição, as emoções e a ética, porque são as coisas que os computadores não conseguem captar. Os computadores e as inteligências artificiais, eles são capazes de captar padrões, né? Coisas que têm uma lógica padronizada. A criatividade é justamente o que está fora disso. A imaginação é justamente o que está fora disso. A intuição é o que está fora disso, né? Então, é nisso que a gente tem que focar como empreendedor aí, porque é isso que é por essas características que a gente não vai ser substituído. As máquinas são ótimas em simular, mas não em ser, né? Então, os robôs e os softwares vão fazer parte do nosso trabalho, mas isso vai nos dar a chance de focar em atividades que não podem ser automatizadas. Enfim, essa apresentação vai aí... quem quiser assistir essa apresentação completa, tem aí no meu YouTube também, eu dei essa aula ontem completa, e então a galera pode assistir a coisa completa lá. Eu vou voltar para ti aí, porque eu tô pirando já nas ideias. uma coisa bem bacana, não sei se eu acho que vem muito ao encontro do que você mencionou. O futuro, a inteligência, ela é artificial, a gente está trabalhando para isso. Porém, a inteligência não consegue ser artificial, né? Então, acho que o futuro da inteligência é voltar para o básico, né? O conhecimento humano, o que a gente consegue ter, consegue sentir, consegue experienciar. Isso é uma coisa que uma máquina nunca vai ter. Então, as pessoas que têm essa visão adiante e têm essa facilidade, como você mencionou, de trazer uma experiência para o cliente, para o serviço, né? Você humanizar cada vez mais o que quer que seja, porque eu acredito que todas as profissões, ou boa parte delas, dá para humanizar.
Seja uma venda de um produto, você contar como é que aquele produto foi feito, ter um storytelling sobre aquele produto para que você possa agregar valor a exatamente o que você faz. Porque, um exemplo, você vende um produto que tenha na internet ou um produto que tenha na loja física. Na loja física você tem esse approach com a pessoa, de perceber o momento dela, de repente poder fazer uma venda consultiva, de entender a necessidade dela, se ela anda muito, se ela anda pouco, se ela prefere uma coisa mais alta, uma coisa mais baixa, é de você prestar um atendimento mais consultivo para que de repente você possa ou vender ali na hora ou ter um iPad ali, a pessoa vai e compra online, mas ela perceber esse valor daquela marca, pô, vou comprar naquela loja X, mesmo que seja online, porque eu tenho uma experiência de consumo muito mais interessante. Quando eu preciso de alguma coisa, eles me dão a orientação, e a loja do fulano não dá. Então, isso é você criar um empoderamento da sua marca, porque você vai estar tendo um diferencial que os outros não têm. E cada vez mais eu percebo que o problema é a venda. E isso vem muito ao encontro, né? Tu escreveu o livro lá me falhou o nome. Seduzir com a verdade. E vender com integridade. Exatamente. Esse teu livro tem muita simbiose com o real momento que nós estamos passando, porque eu acredito que a principal necessidade de todo empreendedor seja saber se vender. Então, o mundo gira de vendas. A venda é uma das coisas mais importantes que se tem. No entanto, que todas as marcas, elas crescem em função de vendas, em função de consumo, o lucro que gera o crescimento de qualquer coisa. Então, para você crescer como empreendedor, para você crescer como marca, ou o que quer que seja o seu ideal como empreendedor, eu acredito que a principal coisa é justamente essa, você vender de forma ética e íntegra, né? É você seduzir com a verdade. E quando você faz exatamente isso, você não precisa de recorrer para gatilho mental, de recorrer para uma série de, vamos dizer assim, armadilhas mentais para que o cliente compre e de repente amanhã ele pode, putz, não fiz a compra certa. Então você ganhou o cliente ali, mas você perdeu no futuro. Então eu acho que são sinergias que cada vez mais nós temos que prestar atenção, que a gente tem que fazer uma venda cada vez mais consultiva para que a gente consiga entregar limpa, exatamente, transparente. Eu sou muito a favor da transparência. A gente precisa desenvolver melhor as nossas habilidades de sermos transparentes com o cliente, dele não chegar próximo e falar, putz, vai querer me vender alguma coisa de novo. E aí a gente acaba gerando um relacionamento, porque pessoas compram de pessoas, né? Então, eu acredito isso que é uma das coisas mais importantes que nós temos. Mas agora, sim, você foi para lá, para o Vale do Silício, trouxe essa infinidade de coisas, depois eu vou compartilhar com a galera o vídeo que tu fez ontem, que está muito legal. E aí você foi para lá, como você comentou no início da live, e você trouxe o que para o programa Shine, né? Porque, na verdade, tu foi para o Vale do Silício com intenção de conhecimento, óbvio, e aí você falou assim, quero aproveitar todo esse conhecimento diferenciado, generalista e tecnológico e exponencial para trazer para a minha realidade. Onde isso impacta e o que você conseguiu desenvolver a partir daí para esse programa que, na minha verdade, né, eu acho que todo empreendedor, só para compactar aqui, se você está bagunçado por dentro, você está bagunçado por fora, né? A sua empresa é o reflexo de você. E quando tu foi para lá e teve essa experiência para embutir num programa, o que você trouxe? O que você pode falar sobre isso? Então, com a ajuda do CEO da Embratel e do cara que criou a Angry Bird, eu cheguei... Primeiro eu estava pirando em que, assim, eu queria... Todo mundo sabe que o meu universo é do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, né? O Recalculando a Rota é sobre isso e tal. Mas eu queria criar um programa que fizesse esse trabalho interno, que eu acho que todo empreendedor precisa fazer, porque as respostas do que não está funcionando na nossa vida estão dentro da gente, é lá que a gente precisa trabalhar.
Só que eu queria que fosse um programa que também fosse muito útil e ágil no fazer com que isso funcionasse para a pessoa na vida prática, sabe? Porque eu acho que tem muita gente desse universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que lê 1000 livros de autoajuda e tem muito conhecimento com relação a isso, mas que isso não ajuda eles a ter uma vida melhor, né? A vender mais, a ser uma pessoa que funciona melhor no mundo. Né? Então, o programa Shine, eu tentei unir esses dois mundos, fazer a parte de trabalho interno e dar esse input prático para as pessoas de tendências e de empreendedorismo do futuro, para que a pessoa consiga usar esse conhecimento para melhorar potencialmente a sua vida, né? Então, a primeira dificuldade minha era que, assim, como esse conhecimento está constantemente se atualizando, né, o futuro está constantemente mudando e as ideias sobre isso estão constantemente evoluindo, eu estava pirando em como é que eu ia gravar um programa, porque, pô, no ano que vem eu vou querer lançar ele já vai estar desatualizado. E aí foi até essa galera que me ajudou, eles falaram, cara, por que tu não faz a entrega ao vivo, né? E aí tu pode, a cada vez que tu lançar o programa, tá atualizada. E eu pensei assim, caraca, exatamente, por que eu não posso lançar um programa online que seja a entrega ao vivo, né? Que eu possa, a pessoa compra, eu coloco tudo numa plataforma certinho, ela compra, tem uma aula, tem uma meditação daquela aula, tem os exercícios de coaching daquela aula, mas a aula eu entrego ao vivo, e assim, cada vez que eu lanço o programa, ele tá diferente, né? Foi uma das coisas que eles resolveram para mim, e então eu peguei praticamente todo esse universo do autoconhecimento que eu tenho, a experiência com o programa Recalculando a Rota e tudo que eu já escrevi na vida, e eu sei o que funciona com as pessoas, e uni a todo esse conhecimento prático, de como funcionar na vida, como vender mais, como usar esse conhecimento sobre o futuro para que o teu negócio caminhe mais rápido. E assim, foi muito louco, porque tem muitos alunos meus que foram lá e fizeram, né, empreenderam, usaram as ideias e tal, e me ultrapassaram em número de seguidores, em número de tudo, assim, muito rápido, porque eles mudaram a concepção de pensamento, né, pararam de pensar linearmente e começaram a pensar exponencialmente. É isso que o programa Shine faz, tira a pessoa do pensamento na caixa e coloca a pessoa num pensamento fora da caixa. Na verdade, eu nem uso essa expressão, porque até a caixa é uma limitação, né? A gente está pensando na caixa, a gente está considerando a caixa como referência. E, na verdade, no pensamento exponencial, o que a gente tenta mostrar é que nunca existiu a caixa. A caixa é uma construção da nossa mente limitada, sabe? E a gente constata que os próximos 100 anos vão ser de acordo com os últimos 100 anos que a gente viveu. Mas pensando exponencialmente, absolutamente não é assim. Os próximos 100 anos vão ser como 20 mil anos, se a gente pensar exponencialmente, de acordo com a evolução da tecnologia no atual momento, né? Então, assim, cara, nunca existiu a caixa, e o programa Shine faz isso, assim, tira a pessoa desse pensamento de que, então, para ser empreendedor, eu tenho que lutar, batalhar arduamente durante muito tempo e fazer as coisas como todo mundo fez para então... Não, existem coisas muito inovadoras que se podem fazer hoje em dia e que dão muito certo em muito menos tempo, né? Então, a Alana, desde o início, como eu comentei aqui no Hangout, foi uma pessoa que eu já conheço há anos e ela foi uma das mais abertas e transparentes que tinham, e ela me ajudou muito no processo de construção da conexão empreendedora e esteve lá sempre presente conosco em todos os momentos que a gente precisou. E aí essa porta fica aberta para todo mundo que está aqui assistindo essa live, que teve conteúdo que dá para você refletir pacas aí na semana. Nando, te agradeço muito. Gente, eu sou muito fã do Nando também, é uma pessoa querida, sempre foi querida comigo, sempre foi... Nossa, sempre me ajuda com tudo que eu preciso. Acho que tu também é uma pessoa que está fazendo tudo com muita transparência. E, assim, que eu só desejo coisas maravilhosas para ti. Eu desejo que tu, assim como eu desejo para todo mundo, e é a fonte de todo o meu trabalho, que a pessoa atinja o seu potencial máximo, sabe, como ser humano. A gente veio aqui para isso, sabe? Nós somos seres humanos que viemos para o planeta para atingir o nosso potencial máximo, para realmente acender a nossa luz, né? E
E assim, eu acho que tu é um cara que merece, sabe? Que tu tá no caminho, tá fazendo do jeito certo, tá fazendo de forma transparente, com o coração. Então, não tem como dar errado. Um beijo, te agradeço pelo convite. Um beijão, obrigado para todo mundo e a gente se fala. Se inscreve lá na conexãoempreendedora.com para receber em primeira mão todo o conteúdo. Brigadão, Alana, brigadão a todo mundo que está assistindo aí. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.